Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana é muito especial porque vai abordar a visita de Jesus Cristo ao povo nefita. Esta semana, dos dias 14 a 20 de setembro, temos como designação Terceiro Nef, capítulos 8 a 11. E o tema é Levantai-vos e aproximai-vos de mim. Aqui temos um momento bem especial, porque assim como o profeta Samuel Lamanita havia predito, anos depois daquele sinal do nascimento de Cristo, o povo também experimentaria os sinais da sua morte. Bom, esses sinais vieram através de várias manifestações, de vários efeitos aí da natureza, que duraram cerca de 3 horas. Eram tempestades, trovões, relâmpagos, terremotos, que fizeram com que cerca de 16 cidades fossem destruídas. O próprio Salvador Jesus Cristo declarou o porquê de ter destruído todas aquelas cidades, uma vez que as pessoas lá viviam em iniquidade e tinham rejeitado as palavras dos profetas. Não só as palavras de Samuel, o Lamanita, mas também de muitos outros profetas que haviam predito a sua vinda a este mundo, e também ele declara com tristeza que ele tinha vindo ao seu povo e o seu povo não tinha o recebido. Claro, falando a respeito dos judeus. E aqui, então, depois de todas aquelas manifestações, daqueles desastres da natureza, que soterraram cidades, naufragaram, afundaram as cidades, enfim, fizeram com que essas cidades todas sumissem do mapa. O povo que ficou, principalmente na terra de abundância e em outras regiões, experimentaram 3 dias de completa escuridão. A escuridão era densa, de modo que no livro de Mórmon, lemos no capítulo 8 que as pessoas podiam sentir o vapor de escuridão. Então deve ter sido uma experiência muito, no mínimo, estranha, porque durante todo aquele tempestades, trovões e tudo mais que se apresentou, várias pessoas ali sabiam daqueles que haviam morrido, e estavam lamentando, estavam chorando, por causa daqueles que haviam partido. Mas e o que dizer a respeito dos que haviam ficado? O próprio Salvador Jesus Cristo, ele fala das pessoas que resistiram, que ele poupou. E ele fala no capítulo 9, versículo 13: Ó vós todos, que fostes poupados, porque éreis mais justos do que aqueles. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Então as pessoas que tiveram o privilégio de sobreviver a tudo aquilo, e teriam experiências espirituais com Jesus Cristo, ainda não eram perfeitas. Elas precisavam ainda se arrepender e se voltar mais ao Salvador. Então a gente pode tirar uma grande lição aqui. Nós também devemos nos esforçar para sermos melhores. Não achar ou imaginar que somente aqueles que são perfeitos podem ter experiências com Cristo. Mas que se nós tivermos o desejo de realmente ter essas experiências sagradas, precisamos nos esforçar mais e sempre nos voltar ao Salvador para que Ele nos cure. Após toda aquela escuridão de 3 dias, vem então a luz de Cristo. Essa situação ela é bem importante porque em todos os momentos da nossa vida que passarmos por situações difíceis, podemos nutrir a esperança de que após toda a dificuldade virá a calmaria e virá o conforto que o Salvador pode trazer a cada um de nós. Depois de tudo aquilo, a terra juntou-se novamente e firmou-se. Cessaram os lamentos e o pranto e os gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Então é muito difícil, às vezes, no momento da dificuldade, virarmos essa chave para transformar a dificuldade e a dor e a tristeza, a lamentação em louvor ao Salvador Jesus Cristo. Mas aqui podemos aprender que isso é importante, que devemos nos esforçar para lembrar que após as dificuldades vem sempre as bênçãos de Cristo. Bem, durante aquele tempo de escuridão, Jesus Cristo falou ao povo, e aí eles tinham que esforçar-se para ouvir tudo aquilo, porque eles não estavam podendo ver nada naquela escuridão toda. E aqui a gente pode também enfatizar a importância da audição. Devemos nos esforçar para ouvir mais.
Muitas vezes o Senhor quer falar a nós, mas nós estamos distraídos. Como aconteceu no início do capítulo 11, quando na verdade, né, o Pai Celestial estava querendo falar ao povo e o povo estava distraído. Claro, ainda comentando a respeito das coisas que tinham acontecido, porque depois das névoas de escuridão, e eles puderam ver tudo que tinha se transformado naquela terra, naquelas regiões, estavam uns comentando com os outros. E a voz de Deus veio a eles uma primeira vez e eles não perceberam. Veio uma segunda vez e eles ainda não entendiam. E então, em 3º Nef, no capítulo 11, versículo 5, lemos: E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz, e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu de onde vinha o som. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram. Então precisou de uma terceira oportunidade para que as pessoas ouvissem. Nós precisamos, às vezes, também prestar mais atenção nas coisas. O Senhor pode estar querendo falar algo conosco e nós estamos muito distraídos. Temos que nos voltar continuamente a Ele para percebermos tudo e, enfim, tirarmos proveito da palavra que Ele tem para nós. O capítulo 11 reserva muitos ensinamentos, de princípios e de doutrinas que vale a pena dedicarmos essa semana no estudo para compreendermos todas elas, e fazemos anotações a respeito. Por exemplo, vemos aqui que Deus está anunciando o seu Filho Jesus Cristo e fazendo para nós um pedido. Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o, ou seja, aqui está o convite. Ele pede para que a gente possa ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Então precisamos estar atentos à palavra de Cristo que vem a nós. Esse é o desejo do Pai para nós. Bem, Salvador Jesus Cristo aqui também quer que possamos ter uma experiência pessoal com Ele, adquirir um testemunho pessoal. Não porque só ouvimos alguém dizer que teve, ou acreditamos porque alguém teve uma experiência, mas porque nós tivemos. Ele falou para o povo: levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, cada um precisava ter a sua experiência espiritual. Isso fica ainda mais claro no versículo seguinte, quando ele diz que todas as pessoas se aproximaram individualmente para tocá-lo. Isso também podemos relacionar com o processo de ministração hoje em dia. Nós ministradores e ministradoras precisamos representar Jesus Cristo e fazer isso individualmente. Não deixar mensagens de forma genérica, não compartilhar algo que sirva para todo mundo ou pensando que serve para todo mundo. Cada pessoa tem suas necessidades e a gente precisa ter paciência e fazer isso para cada um individualmente. Ele falou: e aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. E isso fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Então, cerca de 2.500 pessoas estavam reunidas naquele lugar e um por um foram até Jesus Cristo. Então, deve ter demorado bastante, mas ele tinha a paciência, ele tinha o desejo de que todos pudessem fazer isso individualmente. Então, nesses muitos ensinamentos aqui, podemos ver que Cristo começa falando da doutrina do batismo. Então, ele mostra como o batismo é tão importante para ter sido a primeira ordenança que ele ensinou entre aquele povo. Ele logo chamou o Nef e ensinou a maneira correta de batizar, dando poder a Nef para fazer essas coisas. Então, que nós possamos nos desfrutar dos ensinamentos, e da espiritualidade que podemos sentir durante o estudo desses versículos. Nos sentindo acolhidos por Jesus Cristo, como ele mesmo disse, como uma galinha ajunta seus pintinhos. Podemos sentir os braços de misericórdia dele nos envolvendo à medida que aprendermos e praticarmos as coisas que ele ensinou e que ele espera que nós possamos fazer em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.